para sempre Ele vive. Sim ou não? Então nessa noite eu quero aproveitar o tema da feira e pregar sobre esse lindo, o Nazareno. E se a gente fosse pegar aqui os estandes que foram apresentados nessa manhã, você iria saber da boca das criancinhas, dos bebês, que Jesus foi o filho da irmã Maria e filho do irmão José. Se eu perguntasse para as irmãs do estande das mulheres, elas iriam falar para mim assim, ó, Jesus foi aquele que realizou milagres, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou a mulher que andava encurvada há 18 anos, Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus multiplicou pães e transformou a água em vinho. Se eu fosse perguntar para os juniores, quem é Jesus? Eles iriam responder, foi aquele que orou ao Pai, pedindo 12 discípulos para caminhar com ele. Se você fosse perguntar para os homens aqui nessa manhã, eles iriam falar assim, olha, Jesus foi o maior sábio que já pisou nessa terra, que ensinava através de parábolas para que o povo tivesse entendimento. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E os jovens, de uma maneira muito tocante, chegou a ser cruel com a gente. Eles apresentaram um Jesus que foi acusado, que foi condenado, que foi crucificado por uma coisa que ele não havia feito. E lá tem a cruz de Jesus, lá tem o túmulo de Jesus. Só que dentro do túmulo tem uma mensagem, como está lá em Israel. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aleluia. Quem é Jesus? Para os islâmicos, Jesus foi um profeta. Para os judeus, ele foi um grande mestre. Nunca foi chamado de senhor para o judeu, mas de mestre. Para os hindus, ele foi um Deus com D minúsculo, porque quem é hindu, tudo para ele é Deus. Vaca é Deus, rato é Deus. Então Jesus é só mais um Deus de D minúsculo. Mas para nós, que começamos a nossa caminhada cristã, no tempo que você aceitou Ele, Jesus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e também Ele é o fim. Aleluia. E essa inquietação de quem é Jesus, ela não é nova, ela não é minha e ela não é sua. Essa inquietação ela já vem de muito tempo, porque até o próprio Jesus, certa feita, pergunta aos seus discípulos, o que eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E aí a resposta vem. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, mas Pedro respondeu para ele o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta, quem eu sou, de Jesus, ela tem muito significado, porque para uma certa turma, nenhuma das suas histórias da Bíblia, Jesus foi chamado de endemoniado. Ele estava expulsando um demônio e o que disseram foi o seguinte: esse homem expulsa demônio em nome de Beelzebu, um demônio maior. Então não pensa você que é fácil falar quem é Jesus, porque para cada pessoa Jesus tem um significado. E eu queria compartilhar com vocês alguns significados de quem é Jesus para nós, para essa igreja e também pela palavra. A primeira resposta que eu tenho para te dar, quem é Jesus, está lá em Romanos 5, verso 9. Jesus é a resposta de Deus para a queda. Fala comigo assim, Jesus é a resposta de Deus para a queda do homem. Jesus é o remédio do pecado. Olha o que está em Romanos 5, verso 9. Porque
como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram. Ju, você não abriu Romanos, não? Romanos 5, verso 9. Não está aí, não? Então a minha referência está errada, mas está na Bíblia. É 19? Então 19, Romanos 5, verso 19. O que está dizendo aí? Quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, o pecado entrou na humanidade, juntamente com o pecado entrou a morte. E aí a ciência avança, a tecnologia avança, tudo avança, mas o problema da morte até hoje não foi resolvido pelo homem, porque o problema da morte, ele só pode ser resolvido por Jesus. Foi a obediência dele, de morrer na cruz, de pagar o preço que não era dele, de pagar uma dívida que não era sua, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Então quem é Jesus? Jesus é a resposta de Deus para o pecado. Olha o que Isaías vai falar. Isaías 53, verso 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e a nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, qual como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus é a resposta para a queda do homem. Jesus é a solução para a queda do homem. Outras religiões, eles vão pregar a encarnação. Você vai morrendo e reencarnando, e cada reencarnação que você vem menos pior. Porque o ser humano não melhora, ele fica menos ruim. Só que isso não é uma verdade, porque a Bíblia diz que ao homem compete morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então, em outra encarnação, você não era um escravo do século 13, você não era uma princesa que morava num castelo, simplesmente você veio a esse mundo uma única vez, e o dia que você morrer, você tem duas situações. Ou você vai ter uma eternidade de gozo, chamando ele de santo, 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 ou você vai ficar uma eternidade gemendo, rangindo os dentes e sofrendo, conforme está nas Escrituras. Então Jesus é a solução para a nossa queda. Jesus é a solução para a queda do homem. Quem é Jesus? É o alimento para o faminto. Olha o que está em João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Hoje de manhã teve um banquete aqui também. Teve café da manhã ali, maravilhoso. E a tenda dos homens tinha cordeiro, tinha peixe assado, tinha aquelas frutas que tem em Israel, tinha muita coisa boa, azeitona grande que eu amo. Teve gente que foi ali e se deliciou naquela mesa. Talvez não conseguiu nem almoçar. Mas fato é que a gente se alimenta, a gente come. E daqui a pouco a gente está com fome de novo, sobretudo os gordinhos igual eu. Eu não sei porque existe um relógio biológico nos gordinhos que é igual telecena, de hora em hora a gente quer comer.
E a gente come hoje, mas amanhã a gente precisa de comer de novo. E assim a gente vai até o dia que Jesus voltar. Mas quando nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, essa fome de justiça, essa fome de ter algo que realmente fala ao seu coração, ela é saciada. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso maná. Você que está faminto de justiça, você que está faminto de uma vitória na sua casa, você que está faminto do pão que desceu do céu, quero dizer para você que lá em João, no capítulo 6, no verso 48, ele vai novamente dizer quem ele é. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então eu comi do pão da vida, eu me tornei imortal, não nessa terra, mas na eternidade. Quem tem Jesus, ele vai sair dessa vida, ele vai sair desse sofrimento e vai ter uma vida eterna com o nosso Deus. Então quem é Jesus? Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o maravilhoso. E tem muita gente que vem aqui e não se alimenta dele. Tem muita gente que está diante do pão da vida e não se alimenta dele. E ele vai dizer ainda mais. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. E quando é que nós participamos da carne de Cristo? Quando? No dia da ceia. Nós não somos canibais, nós não comemos literalmente o corpo de Cristo, mas nós simbolizamos como um memorial. Quando nós comemos aquele pão, nós lembramos que Jesus entregou a carne dele por mim e por você. É por isso que nós temos que tomar a ceia, é por isso que nós temos que participar. E aí tem um monte de irmão que fala assim: não, eu não vou na ceia hoje, porque eu não estou bem. Sabe o que você tem que fazer? Tomar vergonha na sua cara e ficar bem e tomar ceia. É isso que tem que fazer. Porque se Jesus voltar no dia da ceia e você não estiver bem, o problema não vai ser a ceia, porque tomar a ceia não salva. Eu tomo porque eu já sou salvo. Agora eu não vou à igreja, eu não quero participar de um culto, eu não quero ouvir a palavra, porque eu não estou bem. Eu quero te dar um recado aqui, um aviso importantíssimo. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus, e pode ser que ele volte no dia que você não está bem. E a igreja é o hospital. É o dia que nós não estamos bem, que nós temos que vir para cá. Ver umas crianças bonitas como essa cantando, ver esse monte de mulher abençoada liberando palavra de milagre sobre a nossa vida, ouvir a palavra do Senhor. Quem é Jesus? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós temos que ter esse pão na nossa mesa. Essa mesa aqui, ó, nós temos que ter esse pão aqui dentro de nós. Amém? A Bíblia ainda vai dizer: quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. João 8, verso 12, pega aí. João 8, verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem andar comigo nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9, verso 5 vai dizer: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Um jargão mundano, ele não pode estar na boca de crente.
Que jargão é esse? Como é que você está, irmão? Só trevas. Só trevas. Você já ouviu isso da boca de crente? Não tem Jesus não, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quem tem Cristo, e quando Ele está na frente, Ele é o nosso farol. Ele está na frente, iluminando o caminho. Quem já viajou à noite aí? Breu, escuridão, e o farol faz o quê? Ele vai iluminando, e você vê aonde estão os buracos, aonde tem animal, aonde você não pode passar. Jesus é essa luz que chega no meio das trevas e dissipa as trevas e te coloca num lugar aonde você consegue enxergar, aonde você consegue ver, aonde você consegue caminhar. E eu tenho uma ovelha preciosa que um dia postou assim: cuidado, porque é uma luz no fim do túnel, pode ser o trem vindo. Nós temos que entender que a luz no fundo do túnel, para nós, ela sempre vai ser Jesus. Ela sempre vai ser Jesus. Você já reparou quando você está num problemão, daquele terrível, você fala assim, agora não tem jeito mais, agora o negócio desandou, acabou. Aí daqui a pouco vem uma resposta de Deus, e aquele negócio que era tão pesado, não está pesado mais. Você já passou por isso? É só eu. Tem hora que a gente já fala assim, Senhor, esse negócio que aconteceu agora não tem jeito mais não, agora acabou, agora lascou. Aí a luz, ela vem, e vem iluminando, e vem tirando trevas, e vem tirando capeta, e vem tirando demônios, e vai despedaçando cadeias, quebrando grilhões, despedaçando correntes, e a gente consegue olhar para ele e dizer, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. Quem é Jesus? Ele é o único caminho. Fala comigo assim. Ele não é mais um caminho. Ele é o único caminho. Quem já ouviu também um dialeto mundano dizendo o seguinte: todos os caminhos levam a Deus? Você já ouviu isso? Ou todas as religiões levam a Deus? Já ouviu isso? Isso é a maior mentira que já contaram para nós. Maior mentira que já contaram para nós. Para ter acesso ao Pai, somente pela rodovia chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele não diz, eu sou mais um caminho. Ele afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. E aí quem fez a aula de batismo entende isso aí, porque ali é a Trindade conversando. Por que Jesus não fala no português correto? Ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um só. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, fique ligado. Você que foi doutrinado em outra religião, você que aprendeu que o homem tem que fazer alguma coisa para ser salvo, deixa eu dizer algo para você. O único caminho para a salvação é Cristo Jesus, e Ele morreu pela graça, não foi de graça. Ele morreu pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço. Só que eu e você ganhamos isso do Pai. João 3,16 diz, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou. Ele não vendeu, Ele não emprestou, Ele entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está pensando em desistir, está pensando em pegar um atalho ou outro caminho, eu quero dizer para você que não faça isso. Porque só existe um caminho. E detalhe, ele é estreito. Ele é estreito. O caminho é estreito. Olha o que Mateus fala a respeito dele. Mateus 7, verso 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mateus 7,14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram.
Servir a Jesus, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é difícil, porque imitá-lo, que é o nosso dever, como Paulo nos chama de mini-cristos, Paulo refere a gente como mini-cristos. É muito complicado, porque Jesus, quando ele tomava um tapa na cara, ele virava a outra face. A gente é quase parecido. A gente toma um tapa na cara e arranca a peixeira do outro lado. Eu já ouvi crente falando assim: olha, eu sou uma bênção, mas não pisa na minha unha encravada. E ainda fala dialeto de, vocês sabem de quem? Eu vou rodar a baiana. Sabe o que você teria que fazer? Rodar a sua Bíblia. Fazer assim com ela assim, ó. Dos pecadores eu sou o maior. Sim ou não? Nós não somos meio metida bravo? Pedrão, certa feita, arrancou a espada e cortou a orelha de um soldado. O que Jesus fez? Colocou. Jesus, ele vai destruir Satanás no final de todas as coisas com um sopro, só um sopro. Jesus, se ele quisesse matar aquela turma toda naquele dia da crucificação, era só piscar o olhinho dele. Mas Jesus, ele era humilde, ele era manso. Nós temos que pegar as bem-aventuranças e começar a ler ela. Mulher que conversa alto com o homem, está precisando de pegar o fruto do Espírito, da mansidão, e começar a falar assim: Senhor, abaixa o volume da minha voz. Porque tem mulher que conversa alto com o marido. O homem que gosta de dar tapa na mesa, nervosinho, Senhor, me dá o fruto do Espírito, do autocontrole, da mansidão, do domínio próprio. Toda hora que Jesus ia fazer um milagre ou alguma coisa, tinha alguém para perturbar ele. Ele curava de sábio e se perturbava, que estava com de sábio. Ele encontra com a mulher samaritana, vem a turma falar: mas você está com essa mulher aí, se você fosse quem você disse que você não estava com essa mulher. Ele vai comer na casa de pecador, e a turma está lá perturbando Jesus, porque ele estava na casa de pecador. Essa é a turma. Mas Jesus, em momento algum, feria alguém, ou fulminou alguém. A gente estudou aqui na Reforma Protestante sobre os livros apócrifos, e tem um livro apócrifo que fala que um menino esbarrou em Jesus, e ele, menino também, fez só assim: eu te fulmino, matou o menino. Já pensou um Jesus assim? Já pensou? Então nós temos que começar a entender: ou a gente imita Cristo em tudo, ou a gente abandona a nossa fé. É lógico que a gente não vai conseguir 100%, mas nós temos que pedir perdão, graça e misericórdia. Perdão, graça e misericórdia. Perdão, graça e misericórdia. Perdão, graça e misericórdia. Quem é Jesus? Ele é o único caminho. Quem é Jesus? É o único que venceu a morte. Pega a sua Bíblia e vai comigo em João 11, verso 25. João 11, 25 vai dizer o seguinte: quem é Jesus? Eu sou a ressurreição. Presta atenção. Ele não está dizendo assim: eu sou aquele que ressuscita. Ele está dizendo que ele é a ressurreição. Ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida, é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje de manhã, teve um menino aqui representando o filho da viúva de Naim. Quando a gente vai lá para Lucas ler essa passagem, diz que quando Jesus toca no esquife, o menino, nós já lemos também aqui, já pregamos sobre Eutico. Eutico estava lá, ouvindo Paulo pregar, e estava na janela.
Aí ele escutava lá fora, escutava lá dentro. Escutava lá fora, escutava lá dentro. O que aconteceu? Caiu e... Você que é Raimundo, está um pé na igreja no mundo, fica ligado, uma hora você cai. Quem fica em janela, uma hora cai. Então fique esperto. Então nós temos já o filho da viúva de Naim, nós temos o Eude que morreu. Nós temos também o amado amigo de Cristo, Lázaro, morreu ou não? Morreu. O filho da sunamita, que tinha um quartinho para o profeta, o filho dela morreu ou não morreu? Morreu. Todos esses que nós falamos aqui, ressuscitou, sim ou não? Sim, mas eles não venceram a morte. Sabe por quê? Porque todos eles voltaram a morrer de novo. Então eles ganharam uma batalha, mas perderam a guerra. Só que Cristo Jesus, ele venceu a morte. Olha o que está lá em 1 Coríntios 15, versos 54, 55 e 56. E eu já quero o ministério de louvor aqui em cima. E a Mirelle cantando aquela música de novo. Não estava no script. Jesus, quem é Jesus? Ele é o único que venceu a morte. 1 Coríntios 15, versos 54, 55 e 56. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo matou a morte. Cristo venceu a morte. E se a sua esperança é somente para essa terra, você é o pior homem que existe. Se coloque de pé em nome de Jesus. A nossa esperança tem que estar no Salvador. A nossa esperança tem que estar naquele que morreu, mas ressuscitou. Eu queria convidar aqui os meninos, se for possível. Cadê o Edilson? Santuza está aí também. Mirelle está aí. Se puder, Thaís. Amém. Natália, você consegue subir aqui para a gente também? Vem para cá. É assim, irmão. Aqui é ao vivo. Você vai fechar os seus olhos agora. Quem é Jesus para você? Seu casamento morreu? Ele venceu a morte. Sua vida financeira morreu? Ele venceu a morte. O seu ministério morreu? Ele venceu a morte. Aleluia. O sol se apagou, ali está morto o sal.